Então, gente, domingo de manhã, tô tomando meu cafezinho, fazendo meu cigarrinho. E eu queria mandar um papo sobre arrogância e humildade, sabe? Porque eu vejo que as pessoas confundem isso num nível que é tão perigoso, tão errado, assim. Tomam um pelo outro, acham que atitudes arrogantes, na verdade, é humildade e vice-versa, assim. Então, vamos lá, né? O que a gente precisa para entender os dois é maturidade, porque, assim, de uma maneira ingênua, por ingenuidade, a gente acaba caindo, assim, equivale modéstia à humildade. A pessoa que faz assim, e não fala muito, não é expressiva, ela já é tida como humilde ou calma. Como se passivo-agressivo não existisse, né? E é a maioria dos agressivos, inclusive, eu acho. E a via oposta também vale, né? A pessoa que é mais expressiva é tida como mais agressiva, geralmente. A pessoa que fala, né? Que se expressa. E até que se expresse um pouco grosseiramente, mas não é essa que é a agressão, assim, né? Pode ser incômodo, pode ser desnecessário, a pessoa pode falar mais calma, legal. Mas a agressão mesmo é o que a gente fala, não é tanto o como. Apesar que o nosso cérebro gosta de ler o contrário. Qualquer coisa do como, se o como for meio mais duro, mais alto e tal, a gente já leva como uma ameaça. Se for calminho, a pessoa pode estar falando a maior merda do mundo, que a gente consegue ouvir melhor e não acha que é tão ofensivo. Mesmo que seja. Então, por isso que a humildade... Eu falo da humildade também, mas tem que ter humildade para entender que tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade para entender que tem que ter humildade e saber diferenciar isso de arrogância realmente. Agora, no meio vegano, isso acontece de uma maneira muito interessante. E aí a gente tem o caso mais comum, né? Que são os não veganos chamando a gente, veganos, né? De arrogantes. Quando a gente realmente é vegano, defende os animais. Né? Quando a gente reconhece a opressão que eles sofrem, quando a gente fala disso, quando a gente fala do dever, né, de ser contra isso. E aí, por que eles fazem isso? Porque é a técnica mais chinfrim, ordinária, boba que existe, que é quando eu não me importo com a opressão, eu não tô nem aí pra vítima, não tô nem aí pra isso, ou então eu até sofro opressão, mas eu quero fingir que isso não existe. Tem muita gente que faz isso. Eu vou e falo que quem tá denunciando a opressão é arrogante. Que ele é o certinho demais, que ele é o moralista. Qualquer pessoa que já mexeu com causa de justiça aí, que já mexeu com causa social, já defendeu alguém de alguma opressão normalizada, já passou por isso, sabe? Isso é comum pra cacete. Aí assim, eles realmente acham a gente arrogante? Não. Eles estão falando isso porque eles não querem se encarar como opressores. Então, ou eles estão errados e a gente está certo, ou a gente está errado e eles estão certos. Se eles querem que a gente esteja errado, né, para eles não serem opressores, eles têm que estar certos, né? Então a gente está errado. Como que a gente pode estar errado fazendo uma acusação dessa? Sendo moralista, sendo arrogante e tal. É por isso. É só para evitar a responsabilidade, evitar se encarar, né? Não necessariamente com malícia. Muitas vezes a pessoa não está consciente que ela está fazendo isso, mas está fazendo, né? E isso não difere de veganos, vegetarianos, utilitaristas, pessoas que estão focando em vegetarianismo o tempo inteiro, então não entenderam o veganismo, porque estão usando o veganismo para falar disso. E que chama quem é vegano de verdade, estudou a causa e entende o que significa, de arrogante quando a gente tenta explicar para eles, né? O que é veganismo objetivamente. Aí ficam, porque o seu veganismo, a sua maneira de falar de veganismo não é a minha maneira, cara. Gente, eu fico chocada, porque tem várias dessas pessoas que têm ensino superior e elas não entenderam, às vezes mestrado e doutorado, inclusive, e elas não entenderam a importância de autoria, de fonte, para determinar um termo que foi criado com um propósito, tipo, e que gerou marco histórico, sabe? Será que a gente perdeu total a noção mesmo, assim? Eu fico, sinceramente, eu fico chateada, porque muitas dessas pessoas enchem a boca para falar de privilégio, né? Que respeitar animal é um privilégio. Muita gente não tem esse privilégio de respeitar animais. E eles mesmos não honram o privilégio intelectual deles de, pelo menos, não usar um termo para algo que não foi criado. Quer defender utilitarismo, vegetarianismo? Seja honesto, sabe? Então, nesse sentido, pegar um termo que você não criou, de uma luta onde você é ex-opressor, e tratar do jeito que você quer, alterar ainda por cima para conceitos que já existem há milênios. Ou seja, você está atrasando a causa. Isso sim é uma arrogância abismal, sabe? E se a pessoa não tem muita noção do que ela está fazendo, é uma coisa. Mas quem tem esse privilégio intelectual para me referir, tá fazendo merda ao quadrado, entendeu? E aí eles vão falar que eles vão bancar os humildes porque eles falam
de comunidades e de classes que eles não pertencem, geralmente, falando como se fossem babás dessa galera e vão levar essa galera para a emancipação humana, total fim do capitalismo, e eles se acham Capitão Planeta, basicamente, né? Se você entende a arrogância de um branco que fala All Lives Matter, né, se apropriando do Black Lives Matter, que é um movimento antirracista pelos negros que sofrem violência policial nos Estados Unidos, e transformam em todas as vidas importam, você já consegue entender a arrogância tremenda no vegetarianismo popular, né, que fala que é veganismo e não é, se apropria, e logo uma galera que sabe muito bem que é apropriação. E aí eles vão ser arrogantes ainda além, né? Porque eles vão tratar o ribeirinho, o favelado, o periférico, o da roça, como se fossem incapazes de entender a ética básica, de entender que eles não respeitam animais e que eles devem respeitar. Então, por isso que existe tanta permissibilidade para abuso, né? Vocês já podem... Muita gente já deve ter ouvido, assim, gente defendendo, por exemplo, pai ou mãe que coloca... tão pobre que colocou o filho ou a filha no sinal para trabalhar, ou colocou uma criança, filha, ou então até a própria pessoa, né? Passou por exploração infantil e ela quer romantizar isso, não aguenta encarar a injustiça que sofreu. E aí ela vai e fala, não, foi bom pra mim, foi bom pro meu caráter, eu tinha que trabalhar, meus pais, coitados, não sei o quê. Não, é um dever do adulto suprir pra criança, não importa como. É um dever do adulto proteger a criança. E aí como que você protege botando a criança pra trabalhar? Né? Impossível. Então, no mesmo sentido, sabe, tem gente que defende isso porque acha que se a pessoa é pobre demais pra conseguir se virar sozinha, ela é incapaz de ser ética. Então, normal ela colocar os filhos para trabalhar. Mesma coisa quando a galera passa pano para abuso animal. Isso se chama preconceito de baixa expectativa, né? Eu tenho um preconceito com a pessoa porque ela é pobre, porque ela não tem bagagem intelectual, ela é inculta, ela é estúpida aos meus olhos, então eu espero muito pouco dela, né? Agora, é normal eu esperar que ela não saiba certas coisas. Agora, achar que ela é incapaz de entender ética básica, que um outro ser vivo, um outro animal tem uma experiência subjetiva igual ela, tem um serzinho aqui, tem outro serzinho ali. Dá pra explicar isso pra uma criança, como que não dá pra explicar pra uma pessoa de baixa renda? E aí, achar que ela é incapaz de entender isso, que ela é incapaz de ser consistente, começar a negar a injustiça agora e consistentemente, isso é preconceito. Isso é falar, o meu nível ético tá aqui, o dela tá aqui, eu vou cobrar dela só aqui, eu consigo vir até aqui. Isso é arrogância, entendeu? Humildade é isso daqui. É eu tentar puxar ela e falar assim, você pode não conseguir ter a grana que eu tenho agora, o conhecimento intelectual que eu tenho, mas minimamente ético, básico, decente, igual eu consigo, você consegue sim, cara, vamos lá. É isso que as pessoas precisam ouvir. Não tipo assim, tudo bem ficar um diazinho sem oprimir, 2 diazinhos, 3 diazinhos, que bom, Isso é infantilização. E aí vocês podem ver que é um padrão de opressão muito claro, a infantilização, né? Tipo assim, mulheres são infantilizadas, pretos eram infantilizados pra cacete durante a escravidão, né? Eram chamados de garoto, boy, mesmo quando adultos. É uma maneira de inferiorizar, porque as crianças são vistas como inferiores também. É bem interessante, né? E aí, assim, a gente deve falar das opressões interligadas, sim, gente. Mas quando a gente fala de veganismo, a gente tem que falar dos animais, a gente tem que falar do direito deles de não serem coisificados, não serem mercantilizados, transformados em objeto, produto, mercadoria. É só isso. Não é blá blá blá. Não, é só isso. Agora, vocês querem falar do blá blá blá? Beleza, vamos considerar isso e vamos falar do blá. Tem como fazer isso. E tem que ter, porque se não tivesse, não teria. Entende? Não dá pra gente falar feminismo e falar de todos os homens também, de todo o problema do ecossistema, gente. Mas tem ecofeminismo. Elas relacionam feminismo com ecologia. Elas não apagam as mulheres para falar só de ecologia, que é o que a galera faz quando fala de veganismo por qualquer motivo, assim, veganismo popular ou cacete. Às vezes até só veganismo mesmo, só que sempre tratando como dieta. É quase sempre como dieta, ou uma dieta alienada, em busca do prazer e acabou, fim. Ou da saúde, de ficar bombado para provar para todo mundo que alguma coisa, ou então pra provar que é politizado, se preocupa com todo mundo, porque eu não sou muito certo. Não é só os animais que eu me preocupo, não, eu me preocupo com os seres humanos também. Na verdade, até mais com os seres humanos, eu vou transformar o veganismo em causa humana. Entendeu? Isso é arrogância. Não precisa fazer isso. Dá pra relacionar o veganismo com todas as causas humanas que vocês queiram.
Não precisa nichar um movimento, uma palavra que vocês não criaram para isso. Muito menos para dar foco. E para finalizar, eu queria falar dos veganos influencers, né? Os blogueiros aí, muitos que se popularizaram com receita, né? Oferecendo prazer sem parar, essa é a coisa. E eles acham que eles são revolucionários porque eles recebem muita mensagem, muito apoio, dezenas ou centenas de milhares de seguidores, milhões de pessoas por semana que eles desinformam sobre veganismo, né? Porque ficam banalizando para dieta, a esmagadora maioria deles. Eu nunca vi um desses que eu estou me referindo que falasse de veganismo da maneira correta, senão não estava chamando de blogueiro, eu ia chamar de ativista, né? Eu ia chamar de pessoa que estudou a causa a qual está querendo promover. A maior arrogância é querer usar um título de uma causa de justiça aqui para falar de qualquer coisa mais banal que isso, e não estudar e achar que apoio popular dá autoridade. É só isso, sim. E obrigada por quem assistiu até agora.